Este grupo, composto pelos alunos Daniel Gomides, Gustavo Kinge, Pedro Veloso, Rian Antunes, Samuel Cruz e Taylor Bergaria, irá tratar sobre o burn down. Iremos explicar o que é o burn down. Explicaremos o seu gráfico, a sua importância e suas 7 categorias. O gráfico de burn down é o gráfico utilizado pelas equipes Scrum para representar diariamente o progresso do trabalho em desenvolvimento. Ou seja, após cada dia de trabalho, o gráfico apresenta a porção de trabalho finalizada em comparação com o trabalho total planejado. É comum a equipe de desenvolvimento usar esse gráfico ao longo da sprint para medir os pontos de história finalizados ao longo dos dias da sprint e ter uma visibilidade do seu ritmo de trabalho, verificando se o ritmo está adequado para atingir a meta da sprint, cumprindo com o que foi planejado. O burn down é o gráfico mais simples que há no Scrum e que muitas equipes nem sempre dão o devido valor às informações referentes ao processo de trabalho que ele apresenta. O gráfico de burn down é considerado um dos mais úteis para monitorar o progresso de um time ágil. O gráfico representa a quantidade de trabalho que falta ser feito no eixo vertical Y versus o tempo no eixo horizontal X. A unidade de tempo do eixo Y pode ser em dias, horas, semanas ou sprints, no caso de um release burn down. E a unidade da quantidade do eixo X pode ser em horas de trabalho ou pontos. É importante mencionar que a unidade escolhida deve ser a mais adequada com a realidade de cada projeto ou empresa, visto que cada unidade possui visões e objetivos diferentes. O burn down revela dados importantes sobre o time, como o seu andamento e o que pode ser melhorado. Algumas empresas o utilizam para acompanhar a produtividade ou como ferramenta de coleta de dados para retrospectivas, e principalmente indica como o time está evoluindo, através de seu acompanhamento a cada interação. O gráfico se baseia nessas perguntas: quão bom é esse time no seu planejamento? O time é realmente auto-organizado e está trabalhando como equipe? Quais melhorias esse time pode fazer? O quão bem o time está executando as histórias planejadas no sprint? A linha 1, a azul, nunca atinge o zero, o que indica que o planejamento e execução do time não estão bons, existindo vários motivos, como alterações de prioridade durante o sprint, planejamento de mais histórias do que a capacidade ou até mesmo uma falta de união no time. Além disso, indica que é necessário melhorar o planejamento. A linha 2, a roxa, atingiu a meta, mas esteve longe da linha ideal e no meio uma curva acentuada, o que pode indicar que o time não atualizou suas estimativas corretamente ou histórias incompletas foram retiradas do sprint. A linha 3 indica que o planejamento e a execução foram bons. O time é auto-organizado, diz se a meta foi atingida da mesma forma nos últimos sprints e não deixa claro melhorias, mas sempre existem melhorias no planejamento. Linha ideal é a linha ideal para o planejamento. Fake e fake. O andamento gráfico é igual à linha ideal. A maioria dos sistemas possui alguma complexidade, portanto, deve existir alguma descoberta durante a execução. Esses gráficos são comuns em times que trabalham em um ambiente com comando e controle. Late Learner. Esse gráfico possui uma linha crescente e uma curva decrescente no final do sprint. É comum para times novos do Scrum que estão aprendendo a metodologia e como se comunicar de forma efetiva. Geralmente, a curva indica a percepção tardia que o teste é uma parte importante de entrega do software. Mid-laner. A curva decrescente é apresentada no meio do sprint e mostrando mais maturidade do time, especialmente na definição antecipada do que deve ser testado. Early Learner. Times que apresentam progresso possuem a curva decrescente no início do sprint, seguida de uma linha decrescente gradual. Neste caso, o time aprendeu a importância de descobertas antecipadas, transmitindo que trabalham de forma mais eficaz. Platô. Times que possuem uma fase inicial de progresso e não conseguem mantê-lo durante o sprint. Possuem uma curva crescente seguida de uma linha reta. Never Never. Times que trabalham bem até um evento inesperado ocorrer no final do sprint. Apresentam uma linha decrescente, estável e no final do sprint uma curva crescente. A curva pode ocorrer porque o time esclareceu algo muito tarde ou o Product Owner mudou o escopo, dificultando ou impossibilitando atingir as metas. Essas mudanças tardias devem ser levantadas e resolvidas na retrospectiva. Scope Increase. Esse gráfico possui um pico repentino na linha de trabalho restante, sendo comum em times que não analisam o escopo do trabalho necessário corretamente. Existem várias abordagens para esse tipo de problema, como negociar com o Product Owner ou até mesmo interromper o sprint.
Concluindo, o gráfico Burn Down é uma ferramenta importante para o acompanhamento do progresso de um time ágil e muitas informações podem ser extraídas do mesmo. Também podemos utilizá-lo para acompanhamento do projeto, produto ou releases. O Burn Down é muito mais do que um simples gráfico, que ao longo da sprint decresce o total de pontos da sprint, indicando apenas o trabalho que resta a ser implementado no total de dias restantes da sprint. Ele fornece indicativos que todos da equipe Scrum, PO, ISM e equipe de desenvolvimento devem estar atentos para melhorar a cada sprint, o ritmo de produção e assim trabalhar de forma ágil, como a metodologia nos prevê.